Retificadores. Aula 4, parte A, retificador de meia onda. Na aula anterior, nós apresentamos os modelos simplificados do diodo, o modelo ideal, no qual o diodo, quando em condução, é um fio, um curto-circuito. Quando polarizado reversamente, é uma chave aberta. O modelo bateria, quando o diodo conduz, ele é representado por uma bateria de 0,6, 0,7 volts. Quando está polarizado reversamente, uma chave aberta. E o modelo bateria resistência, quando conduz, o diodo é representado por uma resistência, que é a resistência direta, e a bateria, que é o 0,6, 0,7 volts. E polarizado reversamente, é uma chave aberta. Apresentamos também o método de resolução gráfica, onde, para determinar a corrente e a tensão no diodo, nós representamos no mesmo gráfico a curva característica do diodo e a reta de carga. A intersecção dos dois gráficos determina o ponto quiescente, que é a corrente e a tensão no diodo. Muito bem. Hoje nós vamos então mostrar o que são os circuitos retificadores. Os circuitos retificadores são a base dos conversores de CA para CC, que são circuitos que transformam a tensão senoidal em uma tensão contínua. Por que desta necessidade? Porque os circuitos eletrônicos que nós dispomos na nossa residência, nas indústrias, eles são alimentados com tensões que são contínuas, tensões constantes, e não a tensão alternada. De uma forma simplificada, esse é o diagrama de bloco de um conversor de CA para CC. A partir da tensão da rede, é usado um transformador para abaixar essa tensão, digamos de 110 volts para 12 volts. Essa tensão ela é retificada e é objeto de estudo da nossa aula de hoje. Em seguida, ela é filtrada, ela é retificada, depois ela é filtrada e, por fim, um regulador eletrônico transforma essa tensão numa tensão contínua de, digamos, 12 volts, 5 volts, 10 volts, CC. O ripple, teoricamente, essa tensão na saída ela é perfeitamente contínua, mas sempre tem uma pequena flutuação, um pequeno ripple. A medida da eficiência do circuito nessas condições é dada pelo fator de ripple, que é definido como sendo o valor eficaz da ondulação dividido pelo valor médio e multiplicado por 100. Vamos considerar um exemplo, que é uma tensão contínua de 8 volts, na qual foi somada uma tensão alternada de 1 volt de pico. Portanto, nós temos aqui uma tensão que flutua entre 9 e 7 volts e tem um valor médio de 8 volts, um VDC ou VCC, que é a tensão que é medida se eu usar um voltímetro CC. Então, neste caso, o fator de ripple vai ser igual o ripple da ondulação. A ondulação é esta parte aqui. Isso aqui é a ondulação. E isso tem um valor eficaz. Como é uma tensão senoidal, o valor eficaz é o valor de pico, que é 1 dividido por raiz de 2. Isso dá 0,707. E o valor médio dessa tensão é 8. Então, 0,707 dividido por 8 multiplicado por 100 dá um fator de ripple de 8,8%. Teoricamente, esse fator de ripple tem um valor mínimo de 0, quando a tensão é perfeitamente contínua, quer dizer, o valor eficaz da ondulação é 0. Então, nesse caso, a gente tem um fator de ripple de 0%, ou pode ser infinito, que é o outro extremo, quando consideramos somente uma tensão senoidal. Neste caso, uma tensão senoidal tem valor médio 0. Então, o valor eficaz dividido por 0 dá um valor de fator de ripple infinito. Então, nós, tendo esse fator de mérito,
nós vamos construir circuitos que tenham um fator de ripple o menor possível. O retificador de meia onda. Este é o circuito e consiste em um transformador, não é obrigatório. O transformador é utilizado quando nós precisarmos abaixar a tensão ou elevar. O caso mais comum é abaixar o diodo e a carga. Então, no semiciclo positivo da tensão de entrada, a entrada então é o secundário do transformador, o nosso diodo conduz. E aí nós vamos ter na carga, na resistência RL, uma tensão que é aproximadamente igual à tensão de entrada. Se considerarmos o modelo ideal, o diodo vai ser um curto-circuito, então, obviamente, esse pedaço é igual a esse. Se considerarmos o modelo de bateria, o valor de pico desta tensão na carga vai ser o valor de pico da tensão de entrada menos 0,7. A tensão no diodo. Quando no semiciclo negativo o diodo cortar, essa tensão ela está aplicada no diodo, ele se comporta como uma chave aberta. E, portanto, ele deve ter capacidade de suportar essa tensão de pico que tem um valor VEP. Novamente, repetindo o funcionamento, no semiciclo positivo, o diodo conduz. Aqui estamos considerando então o modelo de bateria e, portanto, a tensão na carga vai ser a tensão VE menos 0,7. No semiciclo negativo, o diodo corta, o diodo se comporta como uma chave aberta, então a tensão nos terminais do diodo é igual a menos VE. Então, repetindo mais uma vez, isso é importante, o diodo vai ter que ter capacidade de suportar esta tensão. Aqui nós temos a tensão de entrada, no caso de 5 volts de pico, a tensão na carga, que é esta tensão aqui. Observem que ela não começa no zero, tá? Existe aqui uma descontinuidade. E o valor de pico na carga é em torno de 4,3 volts. Quer dizer, quando a tensão de entrada ela não é muito maior que 0,7, então nós devemos considerar o modelo de bateria. E aqui o valor CC, né? A tensão contínua, que é a tensão que nós vamos medir, a tensão associada à tensão na carga, né? E essa tensão ela é calculada desta forma, é o valor de pico na entrada dividido por π, ou o valor de pico menos 0,7. Se o valor de pico na entrada for muito maior que 0,7, eu posso considerar essa aproximação, dividido por π. O valor eficaz, o que é o valor eficaz? É o valor que é medido por um voltímetro RMS. No caso, como não é uma tensão senoidal, tem que ser true RMS, a tensão. É calculado aproximadamente dividindo o valor de pico por 2. O fator de ripple desse circuito é muito alto, é 121%. Portanto, não permite que usemos esse circuito para alimentar circuitos eletrônicos. O dimensionamento do diodo. Que diodo eu devo colocar no circuito? Existem vários parâmetros a serem considerados. Aqui consideraremos os dois principais, que é a corrente média e a máxima tensão reversa, VRRM. Aqui nós temos uma parte de um datasheet de uma família de diodos, onde aparece VRRM, que é a máxima tensão de pico repetitiva. Aqui nós temos em inglês, esse manual costuma ser encontrado em inglês, não em português, e a corrente média, a máxima corrente média direta. Observe que para esses três diodos, um N4001, 4002 e 4003, a máxima corrente contínua que ele aguenta é 1 ampere. É igual para os três. Mas a máxima tensão reversa é diferente. 4001 é 50 volts, 4002 100 volts e 4003 200 volts. Então isso é muito importante dependendo da aplicação. Por exemplo, se esse
diodo for submetido a 110 volts, a máxima tensão em 110 é 155. Não dá para usar nem esse, nem esse. Exemplo. Dimensionar o diodo no circuito. Então, nós temos aqui um retificador de meia onda, onde a tensão de entrada é 12 volts eficaz e a carga é 100 ohms. O valor de pico de entrada, portanto, é 17 volts, que é 12 vezes raiz de 2, 1,41. Portanto, a tensão média na carga vale 17 menos 0,7 dividido por π, aproximadamente 5,2 volts. A corrente média na carga vai ser a tensão média dividido pela carga, 51,9 mA, aproximadamente 52 mA. A máxima tensão reversa é igual à máxima tensão de pico, no caso 17 volts. Então, nós podemos ver que nós podemos usar qualquer um dos diodos da tabela, já que a corrente dos 3 diodos é para 1 ampere, e no nosso caso a corrente é 52 mA, e o menor valor de tensão reversa de pico é 50 volts. Neste caso, o diodo vai ser submetido a uma tensão de 17 volts, uma tensão reversa de 17 volts. Vamos terminar a nossa aula por hoje, e na próxima aula nós vamos continuar com o retificador de onda completa. Até lá,